Então, só confirmem. Para mim já apareceu aqui que está gravando. Tá, sim. Então, bom dia, gente. Primeiramente, assim, muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco. Muito obrigada aos colegas professores, né, que fazem parte do GECOM, professoras, alunos, alunas, os pais dos alunos que estão aqui assistindo, os responsáveis, né, mães, colegas de turma, enfim, amigos. Eu gostaria, antes de começar a falar assim um pouco mais do GECOM, a gente começou a gravar, né? Mas é importante, a gente gostaria depois, se todo mundo autorizar, se colocar um ok para a gente no chat, aí depois a gente pode disponibilizar essa gravação lá no canal da Educação Física que a gente tem, que chama IFRJ em Ação. E aí a gente só vai disponibilizar a gravação se todo mundo permitir, né? Por causa da questão da imagem, das narrativas. Então, se vocês puderem colocar um ok aí no chat para a gente, é bem importante, tá bom? E a gente vai entender que vocês estão de acordo com a gravação. Muito obrigada. Então, vou esperar um minutinho para vocês colocarem esse ok e se concentrarem aqui nas nossas narrativas. A joia. Belezinha. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a criação do GECOM, tá? Sobre o contexto de criação do GECOM, como que a gente se juntou, qual é a nossa missão, tá bom? E depois outras pessoas terão um momento de fala também. Então, a criação do GECOM, ela acontece no ano de 2021, né? Um período conturbado, marcado pela pandemia de Covid-19, pelo negacionismo da ciência, o que os professores e autores Alexandre Palma, Janina do Espírito Santo, Felipe Washes e Victor José Machado de Oliveira consideram ser outra grande pandemia, né? Porque essa questão do negacionismo da ciência ultrapassa as fronteiras geográficas, né? E não se limita somente ao Brasil. Então, nesse contexto, né, nos preocupa a disseminação da desinformação, também conhecida como fake news, né? Também nos preocupa a intolerância ocasionada por pensamentos extremos, pensamentos dualistas, que geram desunião, né? Então, conscientes que a educação é um meio eficaz para mitigar estes problemas, nós, os membros do GECOM, o idealizamos, né? E aí hoje esse grupo ele é certificado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, que tem a missão de incentivar a pesquisa no Brasil, né? E isto se tornou possível porque nós estamos de alguma forma vinculados ao IFRJ, né? Uma instituição pública gratuita e de qualidade, que valoriza a oferta de uma educação pautada no tripé ensino, pesquisa e extensão. O GECOM, o Grupo de Estudos em Educação, Corpo e Movimento, ele está ligado à área da saúde, né, especificamente à educação física, porque, dada a formação da maioria, né, dos professores e professoras, pesquisadores e pesquisadoras que o compõem. Mas também enriquece o nosso trabalho, o nosso grupo de pesquisa, os colegas professores, né, e pesquisadores com formação na área de administração e matemática, né? E aí isso amplia, agrega uma diversidade de olhares às nossas produções, né? Nenhuma área dá conta de produzir saber sozinha. Então, quanto mais olhares, quanto mais diversidade, quanto mais pontos de vista diferentes tiver, melhor. Então, muito obrigada, né, aos colegas dessas áreas que eu falei, que estão junto a nós aqui, agregando seus conhecimentos. E a nossa missão, né, a missão do GECOM, é justamente democratizar o processo de construção do conhecimento científico, né, especialmente entre estudantes da educação básica. E aí, nós planejamos esse momento, né, esse encontro de hoje, porque o grupo ele foi certificado há muito pouco tempo. Ele foi criado em 2021, no finalzinho de 2021, ele recebeu a certificação, a aprovação do CNPq,
E aí a ideia aqui é sempre fazer junto, né? O GCOM, esse com, ele é intencional, é a ideia de fazer coletivamente mesmo. E aí tudo que vocês vão ver aqui hoje, né, dessa produção, foi feito a muitas mãos, a muitas mentes pensando, muitas mentes trabalhando, e aí a intenção, né, é deixar essa marca esse início, que eu acho que é muito simbólico a gente fazer esse evento, nos reunirmos aqui, e aí nós pensamos na seguinte dinâmica, né, nós vamos apresentar agora os membros e as instituições, né, os membros do GCOM e as suas respectivas instituições. Em seguida, nós vamos apresentar as linhas de pesquisa, né, o que está sendo desenvolvido em cada linha de pesquisa. Nós temos 3 linhas de pesquisa, e no finalzinho tem um momento, né, para vocês fazerem perguntas, para vocês interagirem, abrirem o microfone para falar, e o encerramento fica, né, com o professor Francisco. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês um vídeo que foi produzido pelo Guilherme, aluno lá do Campus Maracanã, com material que todo mundo forneceu, né? E aí nós vamos, através desse vídeo, conhecer os membros e as instituições envolvidas. Eu vou pedir para vocês eu vou fechar meu microfone e vou partilhar o vídeo e pedir para alguém me dar um ok, para eu entender que o áudio está saindo, que está tudo perfeito, tá bom? Assim eu espero. Deixa eu fechar aqui.
Então, eu espero que vocês tenham gostado de ver os rostinhos, né, de todo mundo que faz parte do GECOM, conhecer um pouquinho através daquela imagem, daquelas palavras. E aí, agora, nós vamos começar a apresentar, então, os trabalhinhos de cada linha de pesquisa, tá bom? Aí nós vamos começar pela linha de pesquisa 1, né, o grupo do professor Guilherme vai fazer a apresentação da linha e do trabalho que eles estão desenvolvendo. Tá joia? E aí eu deixo, então, a palavra com o grupo do professor Guilherme agora. Obrigada. Obrigado, Cássio. Eu só vou pedir um minutinho aqui para colocar a apresentação e vocês me confirmem, por gentileza, se está indo. Tá joia. Está começando a aparecer já. Perfeito. Tá, vou mudar o slide aqui só para ver se foi tudo certinho. Mudou perfeitamente, sim. Ah, ótimo, ótimo. Então, inicialmente, né, dar novamente bom dia a todos e todas, né? É com muita felicidade que eu estou aqui nesse pontapé inicial, né, nesse evento de lançamento do GECOM. Gostaria de agradecer a todo mundo, realmente, os professores, professoras, os alunos e as alunas que realmente a gente tem vida curta ainda, né, como a Cássia falou, em 2021, mas desde o início, desde esse início, o protagonismo assim é evidente dos alunos, né? Então, na verdade, eu estou aqui iniciando essa apresentação da linha 1 com um projeto que eu venho desenvolvendo ali juntamente com a professora Ana Carla Magalhães e a professora Juliana, que começou a se desenhar em 2019 ainda, ganhando novos contornos ali no ano de 2020. Como a gente está iniciando hoje, também é uma oportunidade de apresentação do próprio grupo, tanto para os integrantes, como as pessoas que estão vindo dar o público em geral, né? Fiquei muito feliz de ouvir o professor Marcelo, assim, a sua vontade de querer colaborar, e a intenção do grupo é justamente essa, receber novas pessoas que queiram colaborar, como a gente conseguiu ver aí na apresentação inicial. São várias instituições, na verdade, não somente o IFRJ que estão nesse projeto. Então, é muito gratificante ver esse iniciar, né, do GECOM, e tenho certeza que a gente vai muito longe. Em relação ao meu projeto, denominado Percepção de Barreiras para a Prática de Atividades Físicas por Estudantes do IFRJ, como eu disse, ele é integrado por mim, sou professor lá do campus do Rio de Janeiro, pela professora Ana Carla Magalhães, de Nilópolis, que quase doutora, né, Aninha, em nutrição lá da UFRJ, e a professora Juliana Batista, doutora em saúde coletiva da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Esse projeto também também foi construído com a participação de dois alunos bolsistas, a Giovana e o Anderson. Eles agora terminaram, né, se formaram por agora, foram trilhar outros caminhos de muito sucesso, com certeza. Então, registro aqui também a participação fundamental deles nesse projeto, que, na verdade, ainda está caminhando. Vou apresentar pequenas ideias deles, só para vocês terem um pouco da noção do que está sendo produzido, né? Então, a minha apresentação, na verdade, ela vai seguir esse roteirinho. Vou falar um pouquinho de como foi a formação desse projeto, rapidamente, dos referenciais teóricos e metodológicos, qual o objetivo, como está sendo pensado esse projeto, o que já foi feito e quais são as perspectivas. Em relação ao projeto, inicialmente eu quero destacar que esse projeto é desdobramento de uma pesquisa inicial, rudimentar ainda no campus Pinheiral, para a 21ª edição da Expocamp, em 2019, que é um evento, uma espécie de semana acadêmica, onde os estudantes apresentam pesquisas
científicas, trabalhos de extensão. Cada campus tem uma denominação, mas todos têm um evento desse, né? Não sei se todos sabem, né? Mas antes de trabalhar no campus Rio de Janeiro, também conhecido como campus Maracanã, eu fui professor de Pinheiral. Fiquei lá de 2019, de 2018 até o finalzinho de 2019, e diferentemente do campus Maracanã, lá os cursos técnicos integrados ao ensino médio, né, eles são anuais, então tem o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e lá basicamente muitos dos estudantes ficam praticamente o dia inteiro no campus, né? E muitos vêm de cidades vizinhas, então ali perto de Pinheiral tem Volta Redonda, Barra Mansa, então eles vêm de muitas cidades, mesmo muitas vezes saem 5 horas, 5h30 da manhã e chegam em casa 9 horas da noite, né? E quando eu estava lá, eu observei algumas falas que me chamaram a atenção, falas comuns, que eram diversos alunos que saíam de atividades ditas por eles como prazerosas por conta da falta de tempo, né? Sobretudo pelo tempo ocupado, pelo o tempo de estudo, né? Pelo próprio IFRJ, e acompanhado dessa saída, muitos discursos, muitas vezes auto-julgamentos ou também julgamentos de outras pessoas em relação à saúde desse estudante. Então, ele era muitas vezes desleixado, preguiçoso, e em conversas com outros professores, estudantes, leituras também da bibliografia, eu percebi que também não era uma coisa pontual, que era, entre aspas, ainda não tinha feito apenas uma pesquisa inicial, mas o que a gente observou que era recorrente essa saída dos alunos e essa autoculpabilização. Então, ali, quando eu já fui para o campus Rio de Janeiro em 2020, eu submeti esse projeto para investigar o porquê dessa saída, né, quais eram os fatores envolvidos, e submeti ao edital integrado do UFRJ, sendo contemplado, dando início de forma formal e oficial a esse projeto das barreiras. Nesse projeto, algumas noções me eram caras. Por exemplo, a noção de saúde. Eu queria ter o cuidado de não trabalhar essa noção que é tão difícil, né, de conceituação, com uma ideia apenas ligada às características biológicas dos sujeitos, mas sim resultantes das próprias formas de organização social, como a Menaio nos traz. Então, questões de moradia, de segurança, de educação, de gênero, de raça, isso tudo está ligado a uma noção mais ampla de saúde. Então, são tantas noções que, na verdade, ela não é uma responsabilidade individual, assim, o entendimento de saúde como um direito de todos e dever do Estado. E, obviamente, a prática de atividades físicas seria um fator significativo dentre diversos outros. Na verdade, não existe uma relação causal entre atividades físicas e saúde, embora reconheça sua importância na promoção da saúde. Acompanhado disso, é notório hoje em dia o aumento da noção do estilo de vida, como se fosse, hoje em dia, na modernidade, temos várias atividades, vários produtos que podem ser consumidos, e parece que a noção de ter saúde passou a ser uma ideia muito ligada ao consumo de produtos. Então, é como se só não é saudável quem não quer. Nessa ideia, eu trago muito o filósofo Han, para discutir, que ele traz essa ideia de uma sociedade do desempenho, que as pessoas, na verdade, a sociedade imputa a responsabilidade da saúde no indivíduo. Então, quando não é alcançado, seria como um insucesso desse indivíduo, que seria só culpa dele por não obter essa promoção da saúde. Isso também está ligado não só, está ligado ao trabalho, a diversos itens. Então, o próprio Han, ele tem uma frase muito bacana, que seria: a sociedade de desempenho
na verdade, é uma sociedade de autoexploração. Então, a gente traz tanto essa culpa de ter sucesso, de fazer o máximo possível. Então, a gente tem algumas expressões que eu ouvia muito, sobretudo no campo de Pinheiral, a gente não para nunca, como se isso fosse nossa, a gente não para nunca, tem que sempre estar fazendo alguma coisa. Então, acompanhado com aquele sentimento de fracasso a todo instante, como se a gente pudesse fazer mais, mais, mais. Então, isso foi algo que me chamou a atenção. E ligado a isso, para associar com os estudantes, é a noção também do como o papel de um diploma, da educação, está na nossa sociedade contemporânea, numa ideia muito ligada aos nossos modos de organização, que é pela concorrência. Então, a escolarização e o diploma são vistos como indispensáveis para um sucesso. Então, para você ter mais chances de sucesso, e realmente tem essa ligação hoje em dia, mas então esse sucesso está muito ligado à escolarização, essa responsabilidade de fazer o máximo possível para tentar esse sucesso, ser melhor que o outro sempre, porque sendo melhor que o outro você vai ter essa possibilidade de sucesso. Então, essa preocupação com a escolarização também é muito forte, algo que me chamava a atenção nesse investimento dos próprios estudantes, sair de tudo para dar conta também dessa carreira, seja profissional, educacional. E por conta disso, o objetivo ele foi marcado ali como investigar as barreiras percebidas e os hábitos dos estudantes do IFRJ no que tange as práticas de atividades físicas, a fim de discutir a relação desta prática com os discursos vigentes em torno da saúde, do ser saudável e o processo educacional. Inicialmente, esse objetivo ele atende a todos os alunos com vínculo ativo do IFRJ. Então, na verdade, o IFRJ tem particularidades, então, com variações de níveis de ensino, de modalidades. Então, a gente tem os cursos técnicos integrados ao ensino médio, temos ensino superior. Então, cada campus tem uma organização do tempo e do espaço escolar diferenciado, que possibilita também análises tanto comparativas como específicas, ou comparativos com alguns cuidados teórico-metodológicos, mas, além disso, a escassez de estudos que buscam relacionar essas barreiras percebidas para a prática de atividades físicas com a formação escolar e o profissional como algo que impacta nessa adesão do exercício. Então, nesse trabalho, a gente pensou um pouco, trabalhar tanto com os documentos, e os documentos que eu estou chamando são os currículos dos cursos, as grades horárias, como são organizadas as disciplinas. Como eu disse, tem um campus que é anual, tem outro que é por período dividido, tem um que fecha em 4 anos, outro em 3, então isso pode impactar. A gente também optou por usar o questionário internacional de atividade física, questionário rapidinho, para saber como são os hábitos, vai a pé para a escola, não vai, quanto tempo faz de uma atividade mais rigorosa, e além disso, questionário adaptado das barreiras percebidas, que eu vou apresentar rapidinho mais para frente, que eu já vi que o tempo está avançando. Como eu disse, estudantes do IFRJ, de diferentes modalidades, é um trabalho que foi aprovado no Comitê de Ética e tive autorização de praticamente todos os campos, com exceção de Niterói e de Realengo. Já iniciei a aplicação dos questionários, que tem ocorrido de maneira virtual, pelo formulário do Google. Esse é um pouco do questionário das barreiras. Na verdade, ele tem 25 fatores analisados. Então, tem jornada de trabalho extensa, tempo dedicado aos estudos, todos os alunos vão preenchendo. Se ele percebe essa barreira como uma barreira, algo que impede ou dificulta sempre, quase sempre, às vezes, raramente ou nunca essa adesão à atividade física. Então, tem diferentes fatores que vão desde o domínio, usando aqui o trabalho de Silva, intrapessoal, interpessoal, até ambiental, então questões de segurança, todas essas questões. Então, a gente tentou englobar aqui para entender quais são esses fatores, né? Então, o projeto, na verdade, ele está em andamento, e o que já foi feito? A gente já fez um levantamento da literatura, obviamente a gente tem que atualizar, né, a todo instante. A gente já teve aprovação do Comitê de Ética, a gente já divulgou o questionário com obtendo a resposta de 233 estudantes.
sobretudo dos campi Pieralp e Rio de Janeiro. Esses dados já foram organizados em planilhas, com uma análise inicial de alguns currículos, já tivemos alguns trabalhos apresentados, e para finalizar aqui, que eu já estourei meu tempo, as perspectivas do trabalho, assim, juntamente com a Aninha, com a Ju, é ampliar um pouco essa participação, sobretudo em outros campi, ter essa organização da base de dados, avançar nessa análise dos currículos, tentar entender se tem alguma ligação, os cursos organizados de maneira anual ou por semestral, né? Fazer esse cruzamento de dados. A gente está aí, eu estou devendo para mim e para a Ju iniciar o artigo desses primeiros dados, né? E, sobretudo, aqui eu acho que é o objetivo inicial e fundamental, que é estabelecer parcerias. Então, estou aqui convidando mesmo quem mesmo que não seja do mesmo campus, assim, para participar. Eu acho que a gente já iniciou com uma articulação tão legal, tão bacana. Então, abrir o projeto para quem tiver interesse, tiver alguma dúvida, procurar um de nós três, e está aberto para quem quiser participar mesmo, né? Algumas das principais referências, e agradecer e, novamente, dizer que eu estou muito feliz em participar desse evento de lançamento do GECOM. Eu acho que é uma oportunidade única para a gente trocar e conhecer um pouquinho o que cada um está fazendo. Obrigado. Isso mesmo, muito obrigada, professor Guilherme, Juliana, Aninha, né? Super relevante o trabalho. Eu fiquei imaginando que só de responder o questionário de vocês, os alunos e alunas já são levados a perceber, né, essas possíveis barreiras. Então, assim, só de responder o questionário já estão desenvolvendo a sua perspectiva mais crítica ali em relação a uma coisa que parece que quem não faz é porque não quer, como vocês falaram. Então, muito obrigada. Eu quero destacar que quem quiser fazer pergunta, comentário, registra tudo, que são várias apresentações, aí no finalzinho vocês podem falar, tá bom? Uma coisa importante também que eu deixei de falar no início, mas não está tarde, é que a linha de pesquisa 1, ela tem o título, né, de aspectos socioculturais e pedagógicos das atividades físicas. E aí esse projeto que o professor Guilherme apresentou está dentro dessa linha, e o trabalho que a Esther e o Pedro vão apresentar agora também estão na linha 1. Tá bom? Então, Esther, Pedro, agora é com vocês. Eu vou fazer o compartilhamento aqui do arquivo para a gente começar. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Espero que todo mundo se encontre bem. Isso mesmo, Esther. Então, vamos começar. Bom dia de novo para todo mundo. Eu e Pedro, a gente está vinculado ao programa Jovens Talentos e ao GECOM, juntamente com a pesquisadora Cássia Marques Cândido e o pesquisador Fábio Médici Júnior. A nossa pesquisa engloba 3 cidades, sendo elas Pinheiral, Resende e Volta Redonda. O título pesquisado é Atitudes Socioculturais em relação à aparência e apreciação corporal de estudantes da FRJ, Campo do Sul Fluminense. Pode passar o slide. Isso, mais um. Isso. A motivação dessa pesquisa se deu a partir da necessidade de refletir, junto a adolescentes, sobre pressões socioculturais, onde atualmente o modelo ainda é jovem, magro, definido e europeizado, aquele com cabelos lisos e pele branca. Tais supostos ideais de modelos corporais podem interferir na imagem corporal que o indivíduo tem de si mesmo, fazendo comum a busca por alcançar esses impostos ideais com rapidez, podendo prejudicar a saúde com o surgimento de distúrbios, como anorexia e bulimia. O interesse nesse tema é abrangente nos alunos dos campi durante seus debates. Agora, no estado da arte, temos como algumas referências. Primeiramente, que segundo Barra et al. 2019,
Família e amigos são entre os principais fatores que exercem as pressões e também são responsáveis por reforçar padrões corporais, supostamente ideais, que são assim divulgados pelos meios de comunicação, que funcionam problemas como bullying. E em segundo lugar, em pesquisas realizadas por Doval e Cândido, na FRJ de Resende, chamou a atenção que a Rihanna, uma mulher negra, foi apontada como ideal de beleza a ser seguido pelos alunos, provavelmente pela influência dos grupos de estudo afro-brasileiros e indígenas, que contrariam os modelos corporais vigentes. Porém, no entanto, segundo o projeto Corpo e Mídia, Desconstruindo Padrões Estéticos, ainda com a noção de beleza magra, que é realçada em edições de revista. E de acordo com as pesquisas realizadas por Gonçalves e Martins em 2014, no artigo Imagem Corporal de Adolescentes, um estudo sobre as relações de gênero e influência da mídia, foi observada uma insatisfação nos resultados, com a questão do gênero feminino, na relação do peso, que constrói a cultura do ideal magro e aumenta a incidência dos transtornos alimentares. Isso é um problema, pois na adolescência nós estamos expostos a transformações biológicas e também transformações sociais, que interferem na nossa própria percepção do corpo. Que caso negativa pode gerar insegurança, a falta de confiança em si mesmo, também a comparação, a autocrítica em excesso e também a baixa autoestima. Além disso, Vargas, 2014, aponta que os meios de comunicação exercem discussões de forma explícita sobre o corpo e padrões estéticos supostamente ideais, que geram o sentimento da necessidade de mudança por parte dos indivíduos, que acabam se submetendo a medidas prejudiciais à saúde, como, por exemplo, os tratamentos estéticos. A justificativa é que, como o tópico pesquisado é sobressalente ao público jovem, é essencial a disseminação do mesmo no âmbito escolar, de forma a iluminar caminhos para desnaturalizar discursos que lhes impõem normalidades, definindo o que é ou não aceito por parte da mídia, família e amigos nos campos sul-fluminense. Com evidente impacto na apreciação do próprio corpo, é indispensável a elaboração de um plano de ação, o qual formule estratégias de resistência aos padrões impostos. Pode passar o slide. Isso. Como objetivo primário, nós temos refletir e investigar sobre as pressões socioculturais e a sua internalização por estudantes em relação à aparência nos campos sul-fluminense. Como objetivos secundários, temos contribuir para o desenvolvimento de mecanismos de resistência frente a discursos que comumente sugerem padrões corporais a serem seguidos por estudantes, adolescentes, possivelmente influenciados pela mídia, família e amigos, além de avaliar como esses adolescentes valorizam o próprio corpo, verificando possíveis associações entre internalização do ideal de beleza, a pressão social e a apreciação corporal. Agora, nos métodos, um dos instrumentos, esse primeiro, é o SATAC, que é o Questionário de Atitudes Socioculturais em Relação à Aparência. Foi validado para adolescentes por um grupo de pesquisa da Universidade Rural. Estamos aguardando sua publicação e aprovação pelo Comitê de Ética, para assim podermos aplicá-lo. E o segundo deles é o BAS, a Escala de Apreciação Corporal em Tradução Livre. O SATAC ele é composto por 22 itens, em escala Likert, e os valores vão de 1 para caso o entrevistado discorde totalmente, e 5 para caso ele concorde definitivamente. Ele é responsável por coletar dados das crenças, pensamentos sobre o corpo e também a influência dos aspectos socioculturais, da mídia, amigos, colegas e também a família. Observando esse quadrado em destaque no slide, podemos ver um exemplo da escala Likert sendo aplicada, onde as opções fazem relação com os números que poderão escolher. Com a afirmação, eu quero que meu corpo aparente ter pouca gordura, imaginemos que essa afirmação esteja no questionário. Caso o participante opte por não respondê-la por sentir desconforto ou constrangimento, ele pode desistir de participar e retirar o seu consentimento, sem que isso acarrete prejuízos, fazendo com que o participante tenha um risco mínimo durante o questionário. Nós também podemos ver, volta lá rapidinho, que
o número 1 para discordo totalmente, número 2 para discordo em parte, 3 para não concordo nem discordo, 4 para concordo em parte e 5 para concordo definitivamente. Já o segundo instrumento é o BAS. Ele é composto por 13 itens que são capazes de avaliar a valorização do próprio corpo. Ele considera os aspectos de amor, cuidado, proteção e preservação. Um exemplo de questão do BAS é a seguinte: respeito meu corpo, onde as alternativas são nunca, raramente, às vezes, frequentemente ou sempre. Com isso, esperamos identificar o quanto mídia, família e amigos afeta a formação da imagem corporal de estudantes da FRJ Campo do Sul Fluminense e como isso impacta as atitudes dos mesmos na relação com o próprio corpo. Concluímos. Muito obrigada, Pedro e Esther. Pedro e Esther são alunos do Campus Resende, né? Como eles falaram, eles estudam no curso técnico em turismo, né, integrado ao ensino médio. Eles aprenderam, né, eles estão também na fase inicial dessa pesquisa, aprenderam tudo muito rápido e apresentaram lindamente. Então, parabéns pela apresentação. Agora, nós vamos para a apresentação da Sara. Deixa eu fazer a projeção aqui para ela. Sara, tudo certo aí? Tudo certo. Ok, me dá um ok quando a apresentação aparecer para você, tá joia? Tá joia. Apareceu. Bom dia a todos. Meu nome é Sara, eu sou uma estudante e pesquisadora do Instituto Federal Rio de Janeiro Campus Resende e eu estou no primeiro ano do ensino médio fazendo curso técnico em turismo. Hoje vou apresentar a nossa pesquisa, né, que está em fase inicial ainda. Então, vamos apresentar mais o conceito dela, que é o mapa e bússola em mãos, os sujeitos, seus prismas e percursos na interlocução com o esporte e orientação. Já está desenvolvido por mim e a professora Cássia nesse estágio inicial. Para contextualizar um pouco, caso alguém não saiba o que é orientação, eu vou ler esse pequeno texto que é bem informativo sobre. Orientação é um esporte no qual os competidores navegam de forma independente através do terreno. Os competidores, auxiliados somente por mapa e bússola, devem visitar no menor tempo possível uma série de pontos de controle marcados no terreno. O percurso definido pela localização dos pontos de controle não é revelado aos competidores antes de suas partidas. Então, é mais ou menos assim que funciona a orientação e essa é a dinâmica. Esse projeto de pesquisa, ele veio de um outro projeto de extensão que tem lá no campus de Resende, que é o IFRJ em Orientação, e ele foi implantado lá em 2018. Esse projeto consiste em democratizar mais o esporte, tendo em vista que ele não é muito famoso, vamos dizer assim, aqui no Brasil. Então, nós vamos lá no Parque das Águas, em Resende, e fazemos práticas de orientação com as pessoas interessadas. Nós fazemos com alunos de várias escolas, mas também com qualquer pessoa interessada em realizar essa prática. Durante esse projeto, nós desenvolvemos várias parcerias, como a parceria com a Prefeitura de Coatis, com a Prefeitura de Resende, com a Federação de Orientação do Rio de Janeiro, a Federação de Orientação Internacional e a Agência do Meio Ambiente do município de Resende. E com o desenvolver do projeto, nós vimos a oportunidade de fazer pesquisas, porque ele é uma pesquisa. A Cássia até gosta de chamar que é um projeto guarda-chuva. Então, nós vimos que tem vários conteúdos, várias vertentes para a gente desenvolver pesquisas relacionadas e a gente achou muito interessante começar a desenvolver. Aqui tem algumas imagens do projeto lá em Resende, no
Parque das Águas. E agora vamos para os objetivos. O objetivo é investigar e refletir mais sobre as motivações, apropriações e percepções das pessoas em relação ao esporte e orientação e ao meio ambiente. Porque o esporte e orientação, ele acontece em ar livre e tem bastante contato com a natureza, então é muito interessante a gente ver essa relação que as pessoas que praticam orientação têm com o meio ambiente. E esse é um objetivo um pouco mais amplo e o mais específico, né, que eu vou especificar é a parte do meio ambiente, que é ver a relação que os orientistas têm com o meio ambiente. Os benefícios que essa pesquisa vai trazer é que vai ampliar o conhecimento que a gente tem acerca dessa área do conhecimento. Então, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a orientação e a relação que ela tem com o meio ambiente. E vamos para os métodos. O instrumento que nós vamos usar para adquirir, né, os materiais vão ser questionários, entrevistas semi-estruturadas e rodas de conversa. As pessoas que vão poder participar dessa pesquisa são pessoas que praticam orientação. E o método que a gente vai usar para compreender os dados vai ser a estratégia qualitativa. E os resultados que nós esperamos é justamente identificar as motivações, apropriações e percepções das pessoas com relação ao esporte e orientação e do esporte e orientação com o meio ambiente, que vai permitir que nós ampliemos nosso conhecimento acerca desse assunto, que muitas das vezes não está na literatura. E a orientação tem uma regra que se chama consciência ecológica, né, fazendo o link com a nossa pesquisa. E, se puder, plante uma árvore. Com isso, eu agradeço a atenção de todos e tenham todos um bom dia. Parabéns, Sara, pela sua apresentação. A Sara é aluna do primeiro ano do Campus Resende, e ela pega tudo muito rápido, ela está de parabéns, tá bom? Eu agradeço a participação. E aí, agora, nós vamos para mais uma pesquisa, ainda na linha 1, que é a pesquisa do professor Humberto e do Renan, tá bom? Então, com vocês, Renan e... Tá ótimo. Vou começar a compartilhar aqui só um minuto. Ok. Já está começando a aparecer, viu, Renan? Voltei, tinha caído. Voltei. Como é que tá aí para vocês? Então, Renan, tem uma tela. É só você fechar essa tela que está aí sobre a sua apresentação, que eu acho que dá certo. Que a apresentação está no fundo e tem algo em cima dela. Ah, tá. Tá ótimo. Só um minuto, então. Ok. Agora sim, agora está ok. Já foi? Uhum. Quer falar a introdução, Berto? Pode ser, então. Hoje, atualmente, quem está no projeto, né, sou eu e o Renan. Esse é um projeto que cria, né, um jogo de empresas, né. Basicamente, o que nós pesquisamos é outras maneiras de aprender, métodos ativos de aprender utilizando jogos, né, nesse caso, um serious game, né, que nós chamamos. E aí a gente emula um ambiente, né, cria um ambiente simulado, onde o estudante toma decisão sobre risco e incerteza, mas em um ambiente controlado, né, num ambiente laboratorial. Ou seja, a decisão que ele está tomando enquanto gerente de uma organização
durante o jogo, né, tem a similitude necessária para o aprendizado, mas não vai gerar prejuízos reais, né, como se ele estivesse gerenciando uma empresa real. O ambiente, em tese, que nós escolhemos para fazer isso foi um ambiente de incubação, ou seja, uma incubadora de empresas, né, então o simulador ele simula uma empresa incubada, dentro de uma incubadora, obviamente, e dentro desse ambiente, o estudante tem que gerenciar uma empresa, né, que está começando o seu processo de abertura. Então, ele tem 500 dias para sair da incubadora e, se eu não me engano, 96 mil reais, entre 96 mil reais e 120 mil reais, mais ou menos, de valor, né, que ele pode gastar para sair da incubadora já produzindo o seu produto, em tese, né? Então, tudo isso não dentro de um ambiente simulado. Ganha o jogo quem entregar o projeto com menos tempo, com menor custo e com maior qualidade. Em tese, seria isso, né? Recentemente, nós ficamos em terceiro lugar no prêmio esqueci o nome agora, Renan, se você lembrar aí, PI nas escolas, né? Propriedade intelectual nas escolas, do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Ficamos em terceiro lugar na região sudeste, melhor dizendo. Hoje o projeto está em fase de prototipagem, né? Possivelmente a gente vai gerar um software, né? Registro de software no NPI, e aí precisa passar pelas rodadas de teste. Mas aí o Renan vai explicar melhor como isso funciona, né? Então, nosso objetivo é identificar quais elementos devem compor uma proposta educacional de um jogo para empresas incubadas, utilizando as teorias da aprendizagem vivencial, questão de projeto e modelo AD. A nossa questão principal é responder quais são os elementos que devem compor a proposta de criação de um jogo para empresas incubadas sob a perspectiva da aprendizagem vivencial. Nós estamos fundamentados na teoria da aprendizagem vivencial, que preconiza a aprendizagem pela ação. Então, ela é uma relação entre o conhecimento da prática relacionada com o conhecimento gerado pela teoria. E pelos jogos de empresas, muito bem explicado pelo professor Humberto, é um ambiente simulado, onde os participantes tomam cargos administrativos e eles podem planejar, executar teorias e conhecimentos e tomar decisões sem trazer prejuízos reais. Então, isso dá um ambiente seguro para ele testar, né, as teorias aprendidas em salas de aula. O nosso trabalho, ele conseguiu responder a nossa questão-chave, que é os elementos necessários para a criação de um jogo de empresa. E alguns deles foram marcos para reflexão e replanejamento, a identificação e análise de riscos e oportunidades no projeto, formulação e reformulação de estratégias, monitoramento de qualidade mediante indicadores e mais alguns outros. No total, nós encontramos 11 e conseguimos relacionar com ciclos de code. Ano passado, nós participamos do NPQ, nós submetemos o texto teórico do nosso projeto e fizemos a apresentação para uma banca. Quer falar mais um pouco sobre esse evento, Humberto? Sim, o NPQ é o principal evento em administração, né, de ensino, pesquisa e administração da América Latina, né? E aí a gente conseguiu a aprovação, né, nesse evento. Nesse evento não tinha nem como fazer inscrição, né, do Renan e do Pedro, porque o curso técnico não tem, no ensino médio não tinha nem como fazer inscrição lá. Tive que fazer inscrição deles como alunos de graduação, né? Então, é um avanço muito importante, porque já sinaliza, né, o papel dos institutos federais na pesquisa e já coloca estudantes do ensino médio na mesma mesa de debate com mestres e doutores, né, e pós-doutores. Isso é fundamental para o desenvolvimento da educação e da pesquisa em si. E finalmente chegamos ao nosso protótipo do simulador.
Esse simulador foi construído baseado na nossa pesquisa, com os elementos que nós encontramos, os elementos necessários para a criação de jogos de empresa do nosso projeto. Aqui a gente tem uma imagem da tela, onde a gente pode ver o elemento marcos para reflexão e replanejamento. Deixa eu ver mais algum. Monitoramento da qualidade mediante indicadores e mais alguns outros. E essa é um relatório onde o jogador ele consegue ver todas as tomadas de decisões junto com o efeito que ela teve. Então, ele consegue aliar a teoria à prática para gerar um conhecimento mais firme e resistente. Ele pode... Volta lá no outro, por favor, Renan. Uma à frente. Aqui a gente pode observar, né, as dimensões do ciclo de Kolbe, né? Aí está na apresentação, mas, por exemplo, vamos pensar lá, marcos para reflexão e planejamento, né? Quando a gente pensa em marcos para reflexão e planejamento, vamos dar um exemplo ali da experimentação ativa, né? Fazendo e explorando. Então, é quando o estudante tem a oportunidade de fazer e explorar e verificar os resultados do que ele viu, né? E também ali a conceituação abstrata, pensando e analisando. Agora, passa 2 para frente, Renan. Mais um. Aqui ele vê o resultado, né, do que ele fez. Então, com base nas decisões que ele tomou, né, no gerente que ele escolheu, no produto que ele escolheu produzir, no tipo de instalação que ele escolheu montar, ele vai ter um número de dias para cada atividade e vai ter um custo para cada atividade. Então, ele consegue analisar se o que ele fez foi melhor ou foi pior, se o que ele fez está dentro da estratégia que ele desenhou do início do jogo, se não está, se precisa fazer alguma correção, se ele precisa voltar à teoria e ler mais, estudar mais, entender melhor esses processos, né? Então, basicamente é isso, né? A gente tentou, dos achados desse artigo, que foi publicado no MPQ, o Renan que é responsável, né? Eu não tenho essa expertise de programação, o Renan que ficou responsável por tudo isso, e aí transformou, né, esse processo de aqueles pontos, né, que eram necessários para inserir dentro do jogo. E eu acho que é isso. Mais algo? Não, só tenho a agradecer, né, o Renan. A gente terminou agora, né? Vamos terminar dia 25 de fevereiro, né? O Renan deixa de ser nosso aluno, torna-se nosso egresso, né? Mas agradecer muito o empenho do Renan nesse período. O Renan é um aluno excepcional, né? Se encontrá-lo aí pelas rodas da vida, em uma universidade, né? Peguem de bolsista, porque não vão se arrepender. E se tiverem aí a oportunidade de indicá-lo para alguma atividade, pode ficar à vontade, tem a minha anuência, a minha chancela. Parabéns, Renan. Essa é praticamente a nossa última atividade juntos, né? Talvez a gente continue aí, a gente te contrate por fora para continuar trabalhando, mas basicamente é isso, viu? Meus parabéns e muito obrigado. Muito obrigado também, só tenho a agradecer pela oportunidade. Obrigado, Cássia. Olha, parabéns, Renan, professor Humberto, Pedro, que não está aqui, né? Vocês são motivo de muito orgulho para a nossa instituição e enche o nosso coração de alegria ver um trabalho com esse potencial aqui, né? O pessoal colocou no chat. Eu só tenho que reforçar tudo que o professor Humberto falou e eu fico muito feliz. Eu conheço o Renan desde o ensino fundamental, né? O segundo segmento do ensino fundamental. E eu vou dizer para vocês que ele já era destaque desde esse período. Então, assim, é um potencial tremendo que tem, né, esse menino. Sucesso para você, Renan. Agora nós vamos... Ô, Cássia. Oi. Se eu só vender meu peixe aqui, porque daí eu tenho mais 2 vagas, tá? Se alguém tiver interessado no projeto aí, for aluno do ensino médio, pode me chamar depois, que temos 2 vagas. Olha só, gente, prestaram atenção, né? Aí os alunos e alunas... O professor Humberto tem oportunidades aí. Obrigada, então, professor Humberto. Esse espaço é isso mesmo, né? De divulgação, de interação, de aproximação.
Agora nós vamos, então, conhecer um pouquinho da linha de pesquisa, dos trabalhos desenvolvidos na linha de pesquisa 2, né, que se intitula Hábitos Comportamentais e Saúde. E aí eu passo a palavra para a professora Ana Carla. Olá, pessoal, bom dia. Bom dia a todos e todas. Nós vamos apresentar inicialmente um projeto que ele já vem sendo construído desde quando eu era professora do campus Pinheiral, desde 2019, e agora eu estou no campus Nilópolis e a cada ano a gente vem complementando essa pesquisa. Pesquisa sobre imagem corporal, nosso público-alvo inicialmente são os adolescentes, e agora os alunos, Guilherme Santana, que era aluno do campus Nilópolis, mas agora foi para o campus Maracanã, e a aluna Eduarda, que é do campus Nilópolis, eles falarão um pouquinho de um dos nossos projetos para vocês. Fiquem à vontade, Guilherme e Eduarda. Bom dia, gente, tudo bom? Espero que todos estejam bem, na medida do possível. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, eu só vou pedir para vocês me alertarem aí, se estiver aparecendo tudo direitinho, por favor. Tá aparecendo em tela cheia para vocês? Sim, tá certinho. Então tá ótimo, vou começar aqui. Bom, como a professora mesmo disse, nós somos da linha de pesquisa 2, somos um projeto que agora está situado no campus Nilópolis, mas com parceria entre alguns outros campos. Eu vou estar trazendo aqui para vocês um tema bastante presente na atualidade, que são alguns fatores que vão estar se associando com a imagem corporal. Os dados que eu vou trazer para vocês são prevalentemente de outros projetos que nós já desenvolvemos em relação à imagem corporal. E, infelizmente, hoje a aluna Eduarda Pereira não vai estar podendo estar apresentando aqui, mas eu vou estar levando a apresentação aqui com vocês. Bom, nós sabemos que estamos agora num momento atípico, num momento pandêmico, num momento em que está tudo fora da normalidade. E, visto isso, nós vemos que a maioria dos nossos alunos aqui são alunos do ensino médio técnico, são alunos que ainda estão cursando, e, visto isso, são alunos que passam praticamente a maioria do seu tempo inteiro dentro da unidade escolar a qual a pessoa está alocada. E, bom, em decorrência do fato exposto, infelizmente as pessoas estão começando a desenvolver diversos distúrbios, diversas coisas que estão prejudicando a sua saúde em diversos âmbitos. Eu vou estar trazendo para vocês alguns fatores biológicos, como atividade física, como a composição corporal, como alguns transtornos alimentares, e nós vamos debatendo ao longo da apresentação. Tudo bem? Primeiramente, trazer aí os fatores biológicos, dando iniciativa primeiro à atividade física. Que, bom, nós temos atualmente uma grande dúvida, né? Dúvida não. Às vezes as pessoas se confundem entre a diferença de atividade física e o exercício físico, que são coisas parecidas para algumas pessoas, mas, na verdade, são até um pouco diferentes. A atividade física, por si, ela é quando você está desenvolvendo qualquer atividade, qualquer movimento, qualquer realização rotineira que vai envolver aí um gasto calórico. Em contraposição, já temos o exercício físico, que são alguns exercícios praticados com a regularidade, uma estruturação e até mesmo um acompanhamento de um especialista, né? Alguém da área da educação física. Aí embaixo, não sei se vocês estão vendo, aqui mostra que 47,8% de uma amostra de 69 alunos de uma pesquisa que nós desenvolvemos no ano passado praticam exercícios físicos regularmente em períodos pandêmicos. Entrando agora num outro quesito de questão biológica, vou falar para vocês sobre os transtornos alimentares. Bom, em decorrência, como eu falei, da pandemia por SARS-CoV-2, muitas pessoas estão começando aí a desenvolver alguns transtornos alimentares, estão começando a perder muito peso ou ganhar muito peso em decorrência de vários fatores associados, sejam eles sociais, sejam eles estéticos, sejam eles muitos outros que existem.
E eu vou destacar aqui para vocês os principais transtornos alimentares, que é a bulimia nervosa, que ela já é quando uma pessoa não apresenta geralmente uma magreza, ela pode apresentar magreza, mas também não pode apresentar, e ela vai ter aí uma compulsão em alimentar, não tendo um um consumo calórico adequado, mas ela provavelmente, por querer um estereótipo magro, ela vai estar querendo aí desalocar tudo que ela comeu, botar tudo para fora, seja por meio de indução à êmese, seja por meio de medicações ou outros fins que nós reconhecemos na atualidade. Em base nisso, nós temos também a anorexia nervosa, que já ela é um pouco diferente da bulimia, e ela está aí apresentando alguns fatores como a magreza exagerada, como esse estereótipo seja o aceito pela sociedade. Então, essa pessoa ela vai aí querer prender-se nesse estereótipo, se alocar nisso e gerando algumas complicações, principalmente físicas. Já, por outro lado, a compulsão alimentar, ela já é mais associada a alguns problemas psicológicos, a problemas da sociedade, e ela vai estar desenvolvendo na pessoa uma compulsão mesmo. A pessoa vai querer se alimentar ali toda hora, não vai ter um controle do seu consumo calórico, e, visto isso, vai estar aí engordando, vai estar ganhando alguns quilos em decorrência disso. E, bom, todos esses transtornos, eles geralmente são levados, como eu fui falando para vocês, por fatores sociais, por fatores psicológicos, ou até mesmo, como na bulimia e na anorexia, ela vem aí, às vezes, por informações genéticas já passada de seus pais. E a solução para esse caso mesmo é um acompanhamento multidisciplinar por profissionais de educação física, por psicólogos, por médicos e por aí vai. Agora eu vou estar entrando aí com vocês em um outro assunto, que é um assunto bem prevalente na atualidade, que é a imagem corporal, um estereótipo da sociedade, uma forma que vai se diferenciando de cada sociedade e faz com que a pessoa queira desenvolver um padrão de acordo com o que a sua família, ou o que a sua religião, seja lá o que for, está impondo na pessoa para ela prevalecer de uma forma adequada, né? Então, por exemplo, nós podemos ver que no Brasil, muitas pessoas, por estar usando a mídia social, que eu vou falar um pouco depois, acaba querendo se introduzir nesse meio, querendo ter um padrão de um corpo, tá aí se mostrando como principal, né? E a gente sabe que isso vai gerar diversos problemas para essa pessoa, que ela pode ou emagrecer muito, ou até mesmo emagrecer e depois acabar engordando de novo, e está alterando todas as suas taxas nutricionais dentro do seu corpo. Naquele mesmo estudo que eu tinha falado, de 69 alunos, nós também avaliamos o nível de satisfação corporal dessas pessoas. E, infelizmente, 79,7%, quase 80%, vamos lembrar que a maioria eram alunos de ensino médio técnico, não são satisfeitos com a sua imagem corporal. E a gente sabe que isso daí vai tendo decorrência de tudo que eu falei anteriormente, né? Então, é um ato que nós temos que contrapor essa atual situação, porque a pessoa, às vezes, desenvolve diversos distúrbios, não só alimentares, mas também psicológicos, em decorrência dessa insatisfação com a sua imagem corporal. Agora, mais numa vista mais biológica e técnica, eu vou falar para vocês sobre os principais meios antropométricos e também os principais meios de composição corporal. Primeiramente, nós temos aí algumas medidas antropométricas que nós usamos para avaliar o corpo da pessoa. Temos, primeiramente, a massa corporal, que é o peso total da pessoa, a estatura, o IMC, que é o índice de massa corpórea, que vai associar a massa corporal com a estatura, e o perímetro da cintura. Esses são os principais abordados geralmente atualmente. Aí, para você estar aparecendo, as principais técnicas que nós temos atualmente de avaliação da composição corporal, que vai aí desde a balança digital, o estadiômetro, o adipômetro, que vai ver os níveis de gordura, e a bioimpedância também, que além de níveis de gordura, vê massa magra e outros fatores associados. Aqui para você está aparecendo agora a imagem de algumas dessas técnicas. Então, nós temos uma balança digital, um estadiômetro, um adipômetro e, por fim, uma balança de bioimpedância.
Esse estudo aqui que eu trouxe para vocês, essa tabela, né, ela é de um estudo que mostra os fatores de risco cardiometabólicos associados com a forma que essa pessoa se desloca para a escola em alguns escolares. Podemos ver que esse é um estudo bem amplo, avaliou aí 1.743 pessoas, e ele mostrou que a maioria desses estudantes, da maioria desses educandos, tem um deslocamento passivo à escola, ou seja, eles usam dos meios de ônibus, carro ou outros transportes motorizados para se deslocarem até o seu ambiente escolar. Podemos notar aí também que 29% já estão se encontrando em sobrepeso ou obesidade, mas vale lembrar que isso são escolares, são pessoas de no máximo 19 anos. Ou seja, a gente já é um número bem preocupante que dá para ver, porque 29% já estão ocupando essa taxa de sobrepeso e obesidade. Embaixo, nós vemos que quase 20% desses educandos já têm um comprimento da cintura, ou perímetro da cintura, já com uma elevação. Ok? Bom, agora vou falar um pouquinho das mídias sociais, que nós sabemos que atualmente as pessoas estão utilizando muito as mídias sociais em decorrência da pandemia, por estarem em situação de isolamento social, e com isso as pessoas vão se estereotipando, vão vendo padrões que a mídia estabelece, que faz com que essa pessoa entre em confronto com o seu próprio corpo, entre em confronto com seus pensamentos psicológicos, com a sua realidade, e faça com que ela gere, como eu disse anteriormente, alguns distúrbios, ou até mesmo insatisfações com o seu próprio corpo. E isso, às vezes, acaba levando a pessoa a fazer coisas com o seu próprio corpo desnecessárias, como, às vezes, a pessoa não tenta mudar os seus hábitos alimentares, mas para conseguir um resultado mais fácil, ela se submete a cirurgias ou a procedimentos estéticos que são desnecessários, ou até mesmo uma suplementação nutricional inadequada, que nós vemos muito na atualidade dentro do âmbito da musculação, né? Que muitas pessoas acabam suplementando sem uma necessidade para conseguir se adequar a um padrão. Aqui, em um estudo que nós fizemos também, mostra que 98,6% desses estudantes utilizavam frequentemente as redes sociais, tendo em vista aí nessa tabela que 72,3% utilizavam a mídia social do Instagram. Concluindo, por fim, nós podemos identificar que existe uma alta relação com a boa prática das atividades físicas e uma condição favorável da nossa saúde. Então, quanto mais a gente pratica atividades físicas, tem uma boa alimentação de forma adequada e não exagerada, nós conseguimos melhorar o nosso nível nutricional, o nosso nível de saúde. Também podemos ver que existe uma grande influência da sociedade em impor uma imagem corporal para a pessoa, e também que muitos casos de transtornos alimentares estão sendo causados pela pandemia atual. E, como solução, nós necessitamos, assim, impor ações públicas de monitoramento e controle dos níveis de transtornos alimentares, precisamos ter pesquisas que avaliem isso, precisamos promover, não só nós, como nós temos algum dentro do IFRJ, projetos de extensão em nível educacional, para ajudar os alunos nas questões físicas, também por parte do governo, algumas práticas de esporte, que nós sabemos que o Brasil é um dos países que menos incentiva o esporte. E, bom, também precisamos promover publicamente que não existe um padrão de beleza, que nós não devemos seguir, assim, de alguma forma, uma certa imagem. E eu sei que eu já estou bem apertado no tempo, mas eu vou falar aqui para vocês de uma nossa nova pesquisa. Nós, como a professora Ana falou, estamos pesquisando desde o Campus Pinheiral, desde 2019. Hoje estamos situados no Campus Nilópolis. E hoje nós vamos estar trazendo aí uma nova proposta, uma nova pesquisa no mesmo âmbito de imagem corporal, mas agora nós vamos estar falando dos fatores associados à insegurança alimentar em estudantes do IFRJ durante a pandemia por SARS-CoV-2, Covid-19. Nós vamos estar aí avaliando algumas propostas diferentes, dentre elas analisar algumas medidas antropométricas, analisar a composição corporal dos educandos, verificar a situação de segurança alimentar entre os alunos. Iremos avaliar também, assim, o nível de atividade física e o comportamento sedentário que eles estão habituados. Vale lembrar também que nós estamos tentando expandir, não vamos só avaliar alunos do ensino médio técnico integrado, mas também vamos avaliar outros níveis de educação presentes no Instituto. Venho agradecer aqui a vocês, ao GECOM principalmente,
ao IFRJ, ao CNPq, por fomentar bolsas de estudo e pesquisa, que nós sabemos que é muito importante nós estarmos aí incentivando a pesquisa científica e que atualmente a pesquisa está sendo muito balbuciada, está sendo muito difamada pelo atual governo. Então, nós sabemos que necessitamos, assim, de estudos que mostrem a real situação do nosso governo. Por fim, agradeço. Eu não falei antes, mas meu nome é Guilherme, sou aluno de Biotecnologia, sou pesquisador PIBIC, estudo no campus Maracanã e agradeço muito a vocês por ouvir esse tempo todo que eu falei. Obrigado. Parabéns, Guilherme. O Guilherme ele trouxe alguns dados de pesquisa, de um artigo que a gente conseguiu elaborar e publicar, junto com o professor Guilherme, com alguns alunos ainda do campus Pinheiral, que a gente avaliou justamente essa influência das redes sociais, e aí a gente teve que fazer uma análise não tão aprofundada, né, em relação à composição corporal, até porque quando a gente fez a coleta desses dados, a gente já estava no momento da pandemia, as aulas presenciais já estavam suspensas, e como o Guilherme falou, a gente está desenvolvendo esse projeto no campus Nilópolis, e a gente pretende, né, com o retorno presencial, que está previsto para o próximo semestre, fazer, de fato, essas análises de composição corporal e antropométricas com base nesses instrumentos que o Guilherme apresentou. E os projetos, como o Guilherme colocou aí no chat, esse projeto específico sobre a imagem corporal, ele já está aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do IFRJ, e o projeto sobre fatores associados à insegurança alimentar, que é o que eu vou falar um pouquinho agora também, ele já está submetido ao comitê. Isso. Tá, joia. Muito obrigada, Guilherme. Aninha, você já engrenou aí na fala, pode continuar, tá bom? Muito obrigada. Beleza. Eu vou falar um pouquinho mais especificamente sobre esse projeto de insegurança alimentar, que é um projeto que a gente está iniciando, né? Então, a gente está no momento de fazer leituras mesmo sobre insegurança alimentar lá no nosso grupo, né? No nosso pequeno grupo de alunos que estão envolvidos no projeto lá no campus Nilópolis, e o Guilherme do Rio de Janeiro. A gente se reúne todas as sextas-feiras, e aí a cada sexta-feira um aluno ou uma dupla apresenta algum tema relacionado sobre a insegurança alimentar, justamente para que eles tenham esse conhecimento, para quando a gente for iniciar a coleta mesmo, eles saberem o que eles estão pesquisando, né? E vou botar aqui a tela para compartilhar com vocês, um minutinho só. Aí. Pronto, vocês já estão vendo, né? O nosso projeto, esse projeto que eu vou apresentar para vocês, que ele está relacionado à linha 3 do nosso GECOM, que é a linha sobre relações étnico-raciais na educação física escolar, ele também dialoga diretamente com a linha 2, assim como ele, de certa forma, dialoga com alguns projetos da linha 1, né? Porque eu acho que, de fato, como a Cássia já até mesmo falou aqui, colocou no chat, o GECOM é feito com, então todos juntos, todos se complementando, todos se relacionando. E aí esse projeto especificamente que eu vou apresentar, ele se chama Características Étnico-Raciais e Socioeconômicas relacionadas à insegurança alimentar entre estudantes do IFRJ. É um projeto que faz parte de um projeto maior, né, que foi submetido ao edital integrado número 3 de 2021, submetido e aprovado. A gente conseguiu ser contemplado com 2 bolsas, que é uma que é do Guilherme, que é esse que apresento para vocês agora, e do aluno Kaique, que está aqui presente também. Esse projeto que foi submetido ao edital se chama Fatores Associados à Insegurança Alimentar entre Estudantes do IFRJ durante a pandemia de Covid-19. Além do Kaique e do Guilherme, estão envolvidos também nesse projeto as alunas Eduarda Pereira e Mariana Xavier e o aluno Luiz Felipe Mota, que são alunos lá do campus Nilópolis. A gente também conta com a colaboração da professora Fernanda Tostes, do IFRJ Maracanã, do Guilherme, professor Guilherme, do IFRJ Maracanã também, e do professor Jaldomir Miranda, do Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Falando um pouquinho sobre segurança alimentar, né? Eu acredito que vocês já tenham escutado esse termo em alguma vez, talvez não tenham pesquisado, né, lido coisas tão profundas acerca da segurança alimentar, mas ela vem sendo muito discutida, principalmente durante esse período da pandemia, em que a gente sabe que a gente teve inúmeras mudanças, né? Não só a pandemia, ela acabou afetando as condições socioeconômicas de boa parte dos brasileiros, como a gente está tendo também um desmonte de políticas públicas que, de certa forma, contribuíam para a segurança alimentar. A segurança alimentar ela é um direito estabelecido na Constituição e na Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, e ela é definida como acesso integral ao alimento, considerando seu caráter físico, econômico e cultural, em quantidades e qualidades suficientes para atender às necessidades biológicas do organismo. Então, a partir dessa definição, a gente já percebe que não basta a pessoa ter acesso ao alimento para ela estar em condição de segurança alimentar. É preciso que a pessoa tenha um acesso ao alimento de boa qualidade nutricional. E até mesmo, como o professor Marcelo Della Torre já contribuiu aí no chat, a gente sabe que atualmente a gente tem na nossa população, né, o hábito de consumir alimentos que são industrializados, que são ultraprocessados, alimentos que são ricos em sódio, ricos em açúcar e que, de fato, fazem mal à saúde. Só que aí a gente precisa pensar um pouquinho mais além dessa questão biológica, né, dessa questão da escolha que o professor Guilherme já falou lá na apresentação dele do primeiro projeto. É preciso que a gente entenda que, para garantir a segurança alimentar, a gente depende diretamente de alguns indicadores socioeconômicos. Falando sobre a prevalência de insegurança alimentar no Brasil, dados do IBGE eles demonstram que, na população brasileira, cerca de 36% dos indivíduos apresentam insegurança alimentar. E aí, quando a gente pensa na população negra, né, daqueles indivíduos que se autodeclaram pretos e pardos, pelo menos 67% apresentam nem que seja um grau leve de insegurança alimentar. E 74% apresentam insegurança alimentar na sua forma mais grave, que é caracterizada de fato pela ausência do alimento. Mas aí é válido dizer que esses dados do IBGE, que foram publicados em 2020, eles, na verdade, eles se referem aos dados da pesquisa de orçamentos familiares de 2017 e 2018. E desde esse período, a gente teve inúmeras mudanças, como eu falei anteriormente. Então, atualmente, a gente pode falar que a gente tem uma maior prevalência de insegurança alimentar na população brasileira, e principalmente entre indivíduos pretos e pardos. E aí, né, como a gente faz para garantir essa segurança alimentar? É importante que a gente pense nos indicadores socioeconômicos. Então, uma das formas é a gente contribuir, né, a gente reivindicar por uma distribuição igualitária de renda. A gente sabe que o nosso país é super desigual. Enquanto tem pessoas que jogam alimentos fora, a gente tem pessoas que precisam desse alimento, que comem ossos que são jogados no lixo de mercado, como algumas reportagens demonstraram há pouco tempo atrás. Então, a gente precisa garantir condições de moradia, condições de trabalho e também condições de educação. Para isso, é preciso que a gente tenha políticas públicas, tanto de complementação de renda, como até mesmo educação nutricional, para saber para poder ensinar as pessoas, de fato, o que elas estão comendo, quais são as consequências daquele alimento ultraprocessado, industrializado, que as pessoas têm hábito de consumir, e fazer uma mudança, né, de fazer uma conscientização de uma melhor educação nutricional. E, principalmente, o fornecimento de alimentos no ambiente escolar. Isso daqui também é definido na Constituição Federal. Então, ele fala lá que, para garantir a segurança alimentar, a escola precisa fornecer o alimento. E aí, quando a gente pensa na realidade do IFRJ, o que a gente tem, né? Ao nosso conhecimento, somente o campus Pinheiral apresenta um refeitório que garante, né, alimentos no horário do almoço e na janta para os alunos de todos os níveis de ensino médio integrado, pós-graduação, graduação do campus, mas e os outros, né? A gente sabe que o IFRJ tem inúmeros campos. E falando especificamente do campus Nilópolis, que é o que eu estou atuando agora, e do campus Rio de Janeiro, que é o que o professor Guilherme e o aluno Guilherme estão, a gente sabe que esses campos, que são campos que têm a maior quantidade de alunos do Instituto, de todos os segmentos de ensino, eles não têm um refeitório para fornecer esses alimentos e garantir, de certa forma, essa segurança alimentar aos estudantes.
E aí o nosso objetivo, né, com esse projeto é identificar a prevalência de insegurança alimentar no IFRJ de acordo com a raça, gênero e condições socioeconômicas dos estudantes, investigar as ações institucionais para o combate à insegurança alimentar e também as ações institucionais que possam contribuir para a melhora dessa situação de insegurança alimentar entre esses estudantes que já se encontram nessa condição. E também propor estratégias educativas e políticas educacionais relacionadas à insegurança alimentar entre os estudantes do IFRJ. Eu trouxe somente um pouquinho aqui dos métodos. Como eu falei, esse é um projeto que ele ainda está submetido ao CEP, está aguardando aprovação. A gente submeteu no final de novembro e a gente está aguardando o retorno. A nossa população-alvo, principalmente, né, a princípio, vão ser os alunos dos campos IFRJ, Nilópolis e do Rio de Janeiro, mas a gente pretende estender essa coleta para os outros campi também, e nesse caso aqui, alunos de todos os segmentos de ensino. A gente vai aplicar um questionário online e também um questionário presencial, porque a gente sabe que muitos alunos têm dificuldade de acessar a internet, ou até mesmo por conta das condições atuais, né? A gente sabe que muitos alunos estão tentando conciliar as atividades da escola com empregos, então a gente também pretende, no retorno presencial, aplicar esse questionário. Vai ser um questionário elaborado que vai juntar tantas as informações de nível socioeconômico, quanto a gente vai utilizar a escala brasileira de insegurança alimentar para identificar essa prevalência, que é uma escala pequena, constituída por 5 itens, 5 perguntas, e aí, se dentre dessas 5 perguntas algum indivíduo responder sim, caracteriza que ele está em um grau de insegurança alimentar, ainda que leve. Se ele responder sim a todas as 5 perguntas, significa que ele está num grau de insegurança alimentar mais grave. E essa insegurança alimentar, como eu falei, ela está relacionada à qualidade do alimento, à quantidade do alimento, e basta a pessoa ter uma preocupação em ter comida no mês para a sua família, para se alimentar, ela já se encontra em insegurança alimentar. É isso. Muito obrigada, gente. Como eu falei, né, é um projeto que a gente está fazendo leituras, né, a princípio, discutindo com os alunos lá do campus de Nilópolis, e a gente está ansioso para colocar a mão na massa. A gente pretende fazer isso logo no retorno presencial, né, previsto para abril, e a gente espera, né, colher muitos frutos relacionados a esse projeto, tanto para contribuir, né, para o IFRJ, quanto para nas atividades de ensino, nas atividades de extensão e nas atividades de pesquisa também. Parabéns, Ana, parabéns para o grupo, muito relevante, né? Todos os trabalhos muito relevantes. Eu anotei algumas coisinhas aqui para comentar, mas vou deixar para o final, né? Para não passar na frente de ninguém. E você tem mais um trabalho para apresentar, não é isso, Ana? Sim, eu vou falar brevemente de um outro projeto que a gente tem desenvolvido, que está relacionado também à imagem corporal, um pouco que o projeto da professora Cássia falou, um pouco do que o Guilherme já falou anteriormente. Vou compartilhar aqui a tela com vocês também. Enquanto você compartilha, eu queria só fazer um comentário que é incrível como que vão se aproximando, né, os trabalhos. Eu consegui enxergar tanta coisa aí nos trabalhos do Guilherme, no seu, que podem ser aproveitados no trabalho da Estelle e do Pedro. Então, assim, eu acho que mostra que estamos no caminho certo no nosso grupo, né? Com tantos olhares, com tantas práticas. Sim, acho que está tudo conectado. Tá, sim, gamificação, e vamos que vamos. Matemática e estatística para nos ajudar com os dados, né, professor Fábio? Trazendo um pouquinho desse outro projeto aqui para vocês, é um projeto que faz parte do projeto anterior que o aluno Guilherme apresentou, então ele já foi submetido, aprovado pelo Comitê de Ética. A gente fala sobre as percepções da imagem corporal, percepções sobre a imagem corporal entre estudantes negros de IFRJ, que está relacionado à linha 3 do GECOM também. Fazem parte desse projeto os alunos Kaique, Eduarda, Luiz Felipe, Mariana, Guilherme, o nome do Guilherme não está aqui, mas o Guilherme faz parte, o professor Guilherme Batista, o professor Geldomir Miranda,
e eu. E a gente teve a oportunidade, assim, a gente tem alguns dados iniciais, né, sobre esse projeto, porque a maioria das nossas coletas, elas ocorreram durante esse momento de pandemia, né, então foram coletas, né, online. E como eu falei anteriormente, a gente sabe que a partir do momento que a gente faz uma coleta online, a gente não está, né, tendo um resultado tão fidedigno ao que a gente espera encontrar, porque a gente sabe que nem todos os alunos estão com acesso à internet, seja com acesso por conta da dificuldade mesmo, nas suas rotinas, ou por conta de não ter conectividade. Mas a gente já tem alguns dados sobre isso e a gente até apresentou esses dados no simpósio de Educação Física e Dança que teve da Escola de Educação Física da UFRJ, que na ocasião foi apresentado pela aluna Eduarda Pereira. E aí, né, como já foi falado aqui, a imagem corporal ela é construída socioculturalmente e ela está diretamente ligada ao meio, né, às influências do meio em que o indivíduo vive. E aí, quando a gente pensa que a gente está numa sociedade extremamente preconceituosa, racista, né, a gente se pergunta como que é a percepção da imagem corporal pela população negra. E aí eu trouxe esse trecho aqui que eu encontrei no artigo que eu achei muito interessante, que eu vou ler aqui para vocês, que fala que quando a gente trata do corpo negro, a gente percebe uma desvalorização e deformação nos conceitos e padrões construídos previamente por culturas africanas, e que essas culturas negras elas são subjugadas pelo colonialismo europeu, elas sofreram e continuam sofrendo investidas para que se calem, se desconstruam, desapareça, visão da sua integração às margens do domínio da cultura eurocêntrica. E quando a gente pensa em alunos adolescentes, né, especificamente, é importante que a gente reflita que eles estão no momento de modificações corporais, comportamentais, psicológicas, estão no momento de construção da identidade. Então, acredito que esse é um tema que precisa urgentemente ser debatido entre os adolescentes, tanto no ambiente escolar como fora do ambiente escolar. E aí, semana passada, eu estava falando sobre esse tema com os meus alunos do terceiro período do campus Nilópolis, eu fiz um levantamento, né, só para embasar a discussão, eu busquei lá as informações sobre o concurso Miss Brasil. E o concurso Miss Brasil, ele acontece desde 1954, então são pelo menos 66 anos de concurso Miss Brasil, e somente 3 mulheres negras foram consideradas Misses Brasil em um determinado momento da história desse concurso. E a primeira mulher negra que foi considerada Miss Brasil, ela foi eleita somente em 1986, ou seja, 30 anos depois do início desse concurso. Antes disso, todas elas tinham aquele padrão, né, comum, aquele fenótipo branco, louro, de olhos verdes, fenótipo europeu mesmo. E aí fica a pergunta, né, a gente vive num país que é extremamente miscigenado, será que essas mulheres brancas, loiras, de olhos verdes, elas de fato estão representando a população brasileira? As mulheres, elas se identificam com esse fenótipo? E eu acredito que não, até porque a maior parte da população brasileira ela é negra, ela não tem esse fenótipo branco, de olhos verdes e cabelo loiro. Então, o objetivo desse pequeno projeto é avaliar, pequeno no tamanho, porque a gente tem poucos dados, mas de grande relevância, é avaliar a percepção da imagem corporal entre os estudantes do ensino médio integrado do IFRJ, investigar o impacto socioeconômico associado à percepção da imagem corporal entre esses estudantes. E aí, nesse caso, são somente alunos adolescentes. Nós fizemos uma coleta de dados, né, a partir de um questionário online, mas pretendemos estender para o presencial. E, como eu falei, ele já foi aprovado pelo Comitê de Ética. E aí eu trouxe só um pouquinho dos nossos dados parciais que a gente já tem. Então, a gente conseguiu o retorno de 90 alunos. Esses alunos, eles são do campus Nilópolis, não são de outros campi do IFRJ. A maior parte desses alunos que responderam ao questionário eram do sexo feminino, e a gente teve 50% dos estudantes se autodeclarando brancos e 50% se autodeclarando negros, né? E aí fica a pergunta também, quando um estudante está se autodeclarando, será que se um estudante negro está autodeclarando a sua cor de pele ou raça, será que ele se percebe como uma pessoa negra? Muitas vezes o aluno não se percebe como negro, ou ele até mesmo não se autodeclara por todo o preconceito que a gente sabe que existe na nossa sociedade. E aí, quando vai ver a relação, né, dos alunos com a insatisfação com a imagem corporal, a gente chegou a essa prevalência aqui de 92%,
sendo que foi um pouquinho maior, não tão diferente, né, entre os alunos brancos, mas foi um pouquinho maior entre os alunos negros. E aí, quando a gente vai olhar lá o nível de escolaridade, né, dos responsáveis desses alunos, a maior parte apresentava ensino médio completo ou superior incompleto. E aí, será que esses pais, né? A gente sabe que esse nível de instrução aqui, ele é muito maior do que o nível de instrução de muitos brasileiros. E será que esses pais aqui, de superior incompleto ou ensino médio completo, eles discutem sobre isso com seus filhos nas suas casas? Ou será que os alunos discutem isso com seus colegas? E aí, nessa aula que eu dei para o terceiro período na semana passada, foi muito interessante que teve um momento que uma aluna negra, ela fez um desabafo mesmo na aula, e depois ela até agradeceu a aula, porque ela falou que ela não se sente satisfeita com o formato do corpo dela, que o sonho da vida dela é fazer uma rinoplastia, que ela não gosta do cabelo dela. E aí, durante a aula, a gente foi falando, né, sobre os padrões de beleza, o como é importante a gente ter uma diversidade desses padrões, porque, pelo menos na minha opinião, acho que a beleza ela está nisso, né? Está na diversidade, não é aquele negócio todo mundo igual. E o quanto que é preciso que essas pessoas se reconheçam como pessoas belas, porque todo mundo é belo, e acho que é isso, a beleza está na diversidade. E aí foi uma aula muito produtiva, e nossas perspectivas futuras, né, são ampliar a investigação sobre essa relação e percepção da imagem corporal, a raça, cor de pele e as condições socioeconômicas entre estudantes do IFRJ, e propor debates sobre essa temática em atividades de ensino, pesquisa e extensão. E aí, só para finalizar, eu trouxe essa frase também, que eu encontrei no artigo, que fala que o professor de educação física ele tem um importante papel na desconstrução de idealizações padronizadas de corpos tão cultuados nos dias atuais, e quando se fala em professores que trabalham com ensino médio, a aproximação dos alunos com o intuito de buscar conhecer suas questões, angústias e interesses é ainda mais delicada e necessária, dado que a adolescência representa uma etapa de transição e de mudanças corporais. E aí, inicialmente, a gente pretende fazer essa investigação, né, da imagem corporal, da percepção da imagem corporal entre estudantes negros, mas eu acho que também é importante que talvez, né, no futuro, a gente busque saber também como os próprios professores de educação física lidam com essas questões nas suas aulas, né? Porque muitas vezes o conteúdo ele é negligenciado, a discussão sobre as questões étnico-raciais elas são negligenciadas na educação física e em outras disciplinas, então nada impede que no futuro a gente faça uma pesquisa sobre isso também. Eu gostaria de agradecer ao GECOL, né, que a gente está aqui fazendo essa inauguração. Gostaria de agradecer muito aos alunos do campus Nilópolis e ao Guilherme do campus Rio de Janeiro, que eles fazem com que as discussões sobre esse tema elas sejam muito produtivas a cada semana que a gente se encontra, e agradecer também a todos os outros colegas que, de certa forma, estão contribuindo não só para esse projeto, como para os outros que a gente pretende desenvolver e que a gente está iniciando. Então, é isso. Muito obrigada, gente. Obrigada, Ana. Obrigada, grupo, mais uma vez. Parabéns pela profundidade, né, com que vocês abordam questões tão importantes que, quando expostas, elas desnaturalizam desigualdades e injustiças, até hoje, né, vistas com muita naturalidade por algumas pessoas. Então, muito admirada e impactada com o trabalho que vocês estão desenvolvendo. Agora, né, nós finalizamos essa parte da apresentação dos trabalhos, das linhas de pesquisa, e aí nós vamos abrir um momento, a gente pode deixar uns 10 minutinhos, pelo avançar da hora, né, uns 10, 15 minutinhos para a gente trocar um pouquinho, e aí eu fui acompanhando, dei uma olhada aqui no chat, mas eu confesso a vocês que eu não registrei, então eu achava interessante, quem quiser fazer pergunta, colocar aqui no chat, porque aí a gente estabelece aqui uma ordem de fala, né? Pode ser comentário, pergunta, e aí se vocês puderem registrar aqui no chat quem gostaria de falar, a gente vai seguindo a ordem, tá? Com que vocês forem se manifestando, e aí vocês podem trazer as questões que vocês abordaram lá em cima. Eu vi, por exemplo, que o professor Marcelo Della Toura tem perguntas, mas para não ser injusta, pode ser que alguém tenha se manifestado antes, tá? E aí eu peço para vocês se manifestarem aqui no chat de novo.
Vamos lá. Eu vou pegar de baixo para cima, então. Tem a Lorena. Você gostaria de falar, Lorena? Lorena tem uma questão aqui que eu acredito que seja para a Ana Carla, né? Se vão abordar mais transtornos alimentares futuramente. Sim, inicialmente a gente buscou pesquisar somente sobre a bulimia, anorexia e também a compulsão alimentar, mas a gente sabe que tem outros, né? A própria vigorexia, ortorexia, então a gente pretende ampliar o debate sobre esses outros transtornos alimentares também nos próximos trabalhos, não somente nos próximos trabalhos, mas nas nossas discussões semanais também. A gente já vem falando sobre isso. E sim, é um objetivo nosso. Ok. Tem também o Marcelo. Você gostaria de falar, Marcelo? Sim, eu queria fazer a pergunta para a professora Ana, até coloquei aqui no chat, e também para o professor Guilherme, né? Eu vou primeiro fazer para o Guilherme. Guilherme, parabéns aí pela trabalho de vocês, muito legal mesmo, tenho aprendido muito com o que vocês aí estão fazendo, vem fazendo agora com essa prática, mas eu queria saber como é que vocês vêm fazendo com a questão das mídias, né? A gente sabe que aí nós temos muitas plataformas, né? TikTok, Kawaii, né? Aí temos os YouTubers, né? Agora a nova moda são os influenciadores, né? O influencer, né? Como é que vocês estão fazendo o diálogo com essas plataformas, que a gente sabe que essas plataformas aí vêm influenciando muito o modo de viver, né? A composição corporal, como a gente se veste, como a gente se fala, isso está relacionado à questão da imagem corporal. E a professora Ana, se num trabalho de vocês, aí, em algum desses trabalhos, foi pontuada a questão do racismo estrutural. É isso. Obrigado, gente. Um abraço para vocês. A gente faz esse debate, sim, Marcelo, sobre o racismo estrutural, e eu busco trazer esse tema não somente quando a gente está falando de imagem corporal, mas até mesmo com os alunos do 4º período lá no campus Nilópolis, a gente fala sobre as lutas brasileiras, e o tema do racismo estrutural, ele sempre é debatido, né? O quanto todas as manifestações das culturas africanas, elas são negligenciadas, elas são não só negligenciadas, né, mas são desvalorizadas, o quanto por muito tempo buscou-se externar mesmo, né, exterminar essas manifestações, e como que é preciso a gente discutir isso, não somente no ambiente escolar, mas também com os nossos colegas, nossos familiares, e mudar um pouco dessa cultura, né, desse pensamento que a gente tem, porque acredito que desde novo, debatendo esses temas, que a gente consegue mudar o futuro. E aí eu até exemplifiquei para eles que, na minha época de ensino médio, a gente não fazia o debate sobre essas coisas, não fazia mesmo. E eles terem a oportunidade de discutir e refletir sobre isso é muito importante. Então, a gente faz esse debate sobre o racismo estrutural, sim. Agora, a sua pergunta anterior era para o professor Guilherme ou para o aluno Guilherme? Se eu não me engano, acho que são 2 Guilherme. Tem um professor Guilherme, tem um... Tanto qualquer um Guilherme pode responder aí, né? Fiquem à vontade. É que você falou da questão das mídias, né? Dessas plataformas, não foi? Isso. Se a gente faz essa análise. Isso, sim, a gente faz sim, nesse trabalho que o Guilherme, o aluno Guilherme, ele trouxe alguns dados, que foi um trabalho que eu e o professor Guilherme fizemos com os dados dos alunos do Campus Pinheiral. A gente analisou algumas plataformas, a influência das plataformas mais comuns, né? Mas, infelizmente, a gente não conseguiu abordar todas, porque cada vez mais surge uma plataforma. Então, a gente focou mais no Facebook, no Instagram e no YouTube, mas na época estava começando a bombar o TikTok, e é importante que a gente faça análise sobre o TikTok também, até porque quando a gente vai buscar lá no TikTok, tem uma série de desafios, né, que fala, vou ser padrão 2022, aí tu vai ver o desafio ser padrão 2022, são mudanças absurdas que as pessoas pretendem fazer em um ano para atingir esse padrão de beleza que é tão valorizado, né,
pelas mídias, sem contar outros absurdos, né? Desafio de um remédio que faz super mal para o organismo, mas que promete afinar o nariz. Então, é importante que a gente faça uma análise e discuta sobre isso, não somente nas atividades de ensino, mas na pesquisa e na extensão também. É isso. Eu estava acompanhando o chat aqui, eu vi que o Delatora, o Marcelo Delatora, colocou alguma coisa também relacionada ao professor Humberto e o Renan, né? Sobre o ciclo de Kolbe, suas etapas. Você gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário nesse sentido, Marcelo? Não, assim, essa aprendizagem vivencial eu já tinha ouvido falar, mas ela ela advém do ciclo de Kolbe, né? Infelizmente, os colegas já tiveram pouco tempo para falar sobre isso. E aí, Ana, Cássia e demais colegas, talvez eu, né, numa próxima oportunidade, deixar esses colegas aí falar um pouco mais e até para poder apresentar isso aí para os nossos colegas de educação física, porque isso é bem interessante, né? Está relacionado às metodologias ativas, aprendizagem significativa. É bem legal isso. Parabéns aí, gente. Tá, joia. Obrigada pelas considerações, Marcelo. Olha, gente, eu não vi aqui no chat se tem mais alguma... a Sara colocou assim, a mídia valorizando o único padrão, exatamente. Exatamente o trabalho da professora Ana Carla, eu acho que do Guilherme também passa um pouco por isso, né? O trabalho da Sara e da Esther. Então, assim, tratar desses assuntos com os adolescentes é extremamente importante, justamente para desnaturalizar, né, o que é imposto para eles como verdade, e que muitas vezes a família, os amigos reforçam sem perceber que estão fazendo mal, né, quando incentivam aqueles modelos que são colocados ali. Deixa eu ver, agora eu tenho uma fila aqui, tem o Marcelo, pode falar, Marcelo. Não, desculpa, o que eu esqueci de falar também, assim, gente, a meu ver, o que mais me preocupa não somente os conteúdos que são disponibilizados nessas plataformas, mas assim, o que eu venho acompanhando desde o início da pandemia são os aventureiros, né, no campo da educação física, são as pessoas não formadas em educação física que acham que são alguma coisa, né? E hoje a gente vive numa sociedade que todo mundo é especialista em alguma coisa, né? Então, todo mundo acha que sabe sobre educação física, todo mundo sabe que pode prescrever exercício físico, todo mundo acha que sabe alguma coisa e se torna especialista, expert nessa área. E é isso que me preocupa, sabe, gente? São os aventureiros no campo da educação física, são pessoas que estão aí nessas plataformas em vídeos curtos, né? E hoje já tem isso, né, gente? Eu conversei, assim, só para terminar, eu conversei com alguns adolescentes, né? Não alunos meus, mas eles relataram que eles não têm paciência, abre aspas, eles não têm paciência para assistirem vídeos longos, por isso que eles são amantes do TikTok, amantes do Kawaii, porque são vídeos curtos, de no máximo 1 minuto. Isso está uma febre, né? Então, isso aí é uma coisa realmente que nos preocupa muito, né? A meu ver. Sim, e essa questão que você coloca, ela motiva, né, a criação do GECOM, que é essa preocupação com essa desinformação que acontece o tempo todo nas redes sociais, no senso comum, né, tem lá na internet, vai para os grupos da família, é passado de um para o outro, e aí as pessoas muitas vezes passam desinformação sem saberem, né, e aí nós entendemos que incentivando, né, que os alunos e alunas aprendam a pesquisar, aprendam como se faz pesquisa científica, as pessoas vão ter mais cuidado, né, eles, e serão multiplicadores disso também, de não consumir um conteúdo que chega sem procurar a fonte, né, sem entender se aquilo é verdade, se aquilo tem embasamento, se vem de fontes consideradas seguras. Então, o que também, né, essa questão da agilidade, né, dos vídeos curtos do TikTok, nem que fosse um conteúdo verdadeiro, com embasamento científico, não haveria nenhum tempo, né, para um aprofundamento, para poder entender um pouquinho mais. Então, esse movimento de trabalhar com a pesquisa, eu acho que é um ato de resistência mesmo contra esses mecanismos, né, que divulgam coisas, tem coisas que são legais, tem muitas que não são, e aí como que a gente faz, né? Não dá para colocar no extremo do bem e do mal, então a gente precisa aprender
a analisar, né, a verificar o que a gente pode aproveitar daquilo ali e o que é desinformação. Então, eu acho que o que você falou vem muito ao encontro de uma das motivações da criação do nosso grupo, né? E aí agora, se não tiver mais ninguém inscrito para falar, eu queria passar a palavra para o Francisco, né, para ele dar umas palavras finais para a gente. Francisco, pesquisador do nosso grupo também. Até pouco tempo, um colega aqui do IF, né, como professor substituto, que a gente espera como professor, como professor concursado, assim que possível. Tá bom? Pode ser então, gente? Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Bem? Sim, sim. Ah, beleza. Prometo não demorar muito aqui não, já estamos, né, encerrando. Primeiramente, eu queria falar que eu estou muito feliz de estar aqui hoje. É uma alegria imensa fazer parte desse grupo, desse coletivo de professores, de alunos e de pessoas interessadas, né, em fazer ciência, fazer pesquisa. Então, é um pontapé, né, um marco simbólico, assim, de uma jornada que se inicia. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje, né. Bom, dito isso, eu vou só corroborar muito do que já foi falado e pelos amigos, inclusive aqui nas discussões, né. Primeiro, eu queria começar com uma pergunta, que ela não precisa necessariamente ser respondida, mas só para a gente começar uma conversinha final aqui. O que estimula a nossa caminhada, né? Quais são as nossas motivações de estar aqui hoje, no sábado de manhã, né, conversando sobre projetos, sobre iniciação científica e sobre pesquisa. Então, essa é uma pergunta para a gente refletir. E eu queria corroborar nesse sentido, falar que em tempos de desinformação que vivemos hoje, né, de negação da ciência, principalmente, né, pesquisar, fazer pesquisa, no Brasil, principalmente, é um ato de resistência, em primeiro lugar, e de coragem, né, e muita coragem da gente estar aqui hoje, todos nós. Então, queria ressaltar isso e dar parabéns. Vou começar aqui parabenizando os estudantes, todos esses que estiveram aqui hoje falando dos seus projetos, sabe? Isso é um ato corajoso de resistência. Acho que foi lindo, assim, ver estudantes de tão pouca idade falando, sabe, dos seus projetos, referenciando seus trabalhos de maneira científica, enfim, né? Com desenvoltura. É uma oportunidade única que eles estão tendo. Eu fico muito feliz de vê-los aqui. Eu também fui estudante de iniciação científica. Sei o quanto isso é importante. Foi importante para a minha formação, né, dessa sementinha que foi plantada através da iniciação científica, do despertar do pensamento científico ali. Então, essa oportunidade que vocês estão tendo é ótima. Vocês já agarraram pelo que a gente viu aqui hoje, então continuem assim, que essa semente se espalhe por mais alunos. Então, eu queria parabenizar vocês, todos os estudantes que estiveram aqui hoje, pelos trabalhos, pelo comprometimento que vocês têm, já estão demonstrando, né, e que venha somar também a vocês. Então, parabéns aos estudantes. Também queria parabenizar todos os professores que estão aqui, né, na ponta da educação, aí, né, no chão da sala de aula, e também estão se propondo a fazer pesquisa, né, que além de todas as dificuldades que enfrentamos no dia a dia, os nossos alunos, a gente quer melhorar sempre, então a gente sempre pensa em pesquisar a nossa prática, a nossa ação. Então, todos os professores que têm a coragem de estar aqui hoje, se debruçando, se dedicando a essas temáticas tão importantes para o nosso país, para o nosso desenvolvimento. Então, também parabenizar todos eles. Também queria parabenizar os outros, o público em geral, pais, amigos, que estão aqui incentivando essa formação aqui acadêmica, né? Estão aqui dando apoio aos seus colegas, aos seus filhos, parentes, e que acreditam também na educação como um instrumento de transformação social. Então, vocês estão aqui dando esse apoio, acredito que também que tem esse sonho, que acreditam, né, no poder da ciência. Então, parabenizar vocês também por estar aqui hoje. E vocês também acreditam na ciência como método, né? Isso é importante destacar, né, nesse contexto que vivemos, desde, sei lá, a penicilina, a descoberta da penicilina até a vacina contra a Covid. O que a ciência fez pela humanidade e vem fazendo é muito importante, mesmo que a negação da ciência venha também tendo um crescimento muito forte. Esse movimento de fazer ciência é super importante. E não só na ciência da saúde, de maneira geral, que já é geralmente mais visto, porque salva vidas mais diretamente em toda a área de pesquisa científica.
E aqui eu queria destacar a pesquisa na área da educação. Tantos pesquisadores importantes, sabe? Fizeram história, desde o Piaget, Vygotsky, aqueles clássicos, né? Que aí foi mencionados aqui do aprender fazendo, né? Dessas metodologias que são cientificamente comprovadas, mas nem sempre muito utilizadas, né? E, nesse sentido, eu queria destacar rapidamente três conceitos básicos de um pesquisador que é muito importante também, brasileiro, e que ele é citado nas universidades do mundo todo, reverenciado muito fora do Brasil, nem tanto aqui dentro do nosso país, que é o Paulo Freire. Eu queria trazer, assim, nesse sentido, três aspectos importantes que o Paulo Freire traz, que resumem tudo isso que a gente debateu aqui hoje, e também é uma resposta àquela pergunta que eu fiz lá no começo. Então, Paulo Freire traz que eu acredito ser um conceito importante nesse cenário atual, né? Que é a questão dos saberes, né? Eu acho que nunca foi tão importante a gente conciliar os saberes acadêmicos com os saberes populares, né? Não a desinformação, que é outra coisa, fake news, essas coisas não é saber, é só enganação, mas a gente tem que tentar construir pontes entre os saberes teóricos e os saberes populares, né? E o Paulo Freire fala disso, que não há saber mais, saber menos, todos temos saberes diferentes, né? Ninguém ignora tudo e ninguém sabe tudo. A gente sabe alguma coisa e ignora alguma coisa. Então, a troca desses saberes é que faz a gente estar aqui hoje, né? Tanto o pedreiro tem um saber que eu não sei, um conhecimento muito próprio de vivência dele, que ele sabe, o alfaiate. O Guilherme, por exemplo, que está aqui como aluno, ele sabe muito de mídia social, ele trabalha muito bem, né? Enfim, diversos saberes aí, são diferentes saberes que a gente está sempre tendo essa troca, isso que motiva a gente. Então, saber dessa importância, né? Que não, essa hierarquia dos saberes não faz o menor sentido, né? A gente tem que ter essa visão clara de que esses saberes só são diferentes. Outro conceito também que eu acho que é muito importante para a gente pensar aqui hoje, que é o da praxis, né? O Paulo Freire fala que não existe teoria sem ação, e ação sem teoria também nenhuma delas faz sentido. É junto que elas caminham para formar o que ele chama de praxis, né? Ação, reflexão, ação, né? Então é isso que fazemos aqui. Somos professores, a maioria que somos professores, então a gente reflete sobre a nossa prática e volta para a realidade que estamos, para tentar trazer essa teoria para a transformação real, né, da vida real, né? Senão não faz sentido a gente ficar só teorizando, e também não faz sentido a gente só trazer a ação sem a reflexão. Então, o grupo de estudo vem muito nesse sentido, da gente refletir sobre a nossa prática, refletir sobre o que a gente vem fazendo. Esse é um dos primórdios daqui que a gente constrói, e eu acho que isso é fantástico, sabe? Da gente ter um grupo que pensa a educação, que pensa a pesquisa, né? E o terceiro ponto também, que mais do que nunca é essencial, que o Paulo Freire fala, que é muito bonito também, que é preciso ter esperança, né? Então, a gente traz nessa manhã aqui a esperança do Paulo Freire, que é a esperança do verbo esperançar, que é diferente do verbo esperar, ele sempre fala isso. Que esperar, ter esperança do verbo esperar é ficar sentado sem fazer nada, e é muito diferente do que a gente vem construindo aqui hoje, que é outra esperança, esperançar. A gente está se propondo a algo, a gente está aqui hoje tentando construir juntos, né? Não desistir, fazer com, né? O G-com vem muito nesse sentido, fazer com o outro. Então a gente está plantando a semente da esperança dentro desses mares sombrios que vamos navegando aí, né? De desinformação, de negação da ciência. Então é um ato revolucionário que estamos de coragem, que todos estamos fazendo aqui hoje, de ter esperança, do verbo esperançar, né? Então, apesar é preciso ter esperança, porque, assim como o Chico Buarque falava, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Então, era essa a minha mensagem final. Eu quero que todos fiquem bem, tenham um ótimo sábado, e eu me despeço por aqui, gente. Foi ótimo estar aqui com vocês. Muito obrigada, Francisco, muito obrigada a todos e todas que estão aqui presentes conosco, né? Eu coloco aqui no chat para vocês o canal do IFRJ em Ação, que é o local onde nós vamos disponibilizar essa gravação, né? Para quem não pôde assistir ou para quem quiser rever, tá bom? Temos também as redes sociais, siga-nos nas redes sociais. E quem quiser certificado, ainda dá tempo de preencher o formulário que está aí disponível no chat, tá bom?
E também, sem mais, eu também encerro a minha participação por aqui. Os demais professores, o aluno, se alguém quiser falar, tá bom? Fiquem à vontade. Cássia, só rapidinho também agradecer, né, todos os estudantes, todos que participaram. Eu acho que é um momento muito legal. Acho que a fala do Francisco assim, foi excelente, muito necessária. Assim, eu acho que ele tocou em pontos muito bacanas. E é exatamente isso que você, Cássia, também já tinha tocado. Eu acho que foi um evento assim que brindou a manhã de todos. Sim, iniciar o GECOM assim motiva mais ainda a trabalhar, né, desses alunos tão engajados, tão motivados, assim, é uma coisa que nos motiva também. E eu acho que conhecer melhor o projeto de cada um também, eu acho que também vai ajudar em parcerias. Eu acho que isso é muito, muito legal. A gente não constrói o conhecimento sozinho, então, novamente, eu faço o apelo para a gente trocar mais informações de pesquisa, vamos que seja uma ajuda pontual, mas eu acho que essa troca é sempre rica. Então, parabenizar todo mundo aqui novamente, e estou muito feliz de poder compartilhar e participar desse momento aqui com todos. Bom, eu acho que é isso, né? Então, sigam-nos nas redes sociais, tá bom? Em breve teremos novidades aí para vocês. E é isso, gente. Eu agradeço todo mundo, deixo um abraço bem grandão e espero vê-los brevemente, tá bom? Beijo para todo mundo. Bom sábado para vocês. Obrigado, gente. Bom final de semana. Tchau, tchau, pessoal. Bom final de semana. Tchau, pessoal. Tchau, Bom final tchau, de semana. gente. Obrigada. Bom final de semana para todos. Foi incrível passar essa manhã com vocês. Foi incrível, Eduardo. Foi maravilhoso. Bom, eu acho que a gente pode encerrar a gravação, né? E para a gente disponibilizar lá no canal.